Olá, bem-vindos a mais uma sessão de partilha de conhecimentos. Já sabem, como sempre, a partilha não pretende nem tem o objetivo de ser técnica, ok? O objetivo é apenas trazer conhecimentos, informações que possam acrescentar valor e qualidade aos nossos dias, dia a dia. Então, hoje a partilha é sobre o cérebro, o nosso cérebro. E eu, mais uma vez, fiz aqui uma apresentação, PowerPoint, para ajudar a passar a mensagem. Ok? Cá está ele entender o nosso cérebro. Afinal, o que é que sabemos sobre o nosso cérebro? Ok? Eu gosto de olhar para o meu cérebro como um supercomputador, okay? Como um centro de comando do corpo, que controla tudo o que fazemos, o que pensamos e até o que sentimos. Portanto, é assim, eu acho que é o cérebro que determina quem somos e o que fazemos. E é um sistema altamente complexo e extremamente dinâmico. E por isso são muitas as formas de olharmos para ele. Podemos falar sobre o cérebro usando diferentes abordagens. E hoje aqui trago algumas dessas abordagens. Eu não sei se sabes, mas o nosso cérebro é fruto de evolução. Ele estruturalmente não foi sempre como ele é atualmente. Então, em 1970, houve um neurocientista chamado Paul MacLean que desenvolveu uma teoria, que é a teoria do cérebro trino, em que ele pretendia explicar essa, 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 esse desenvolvimento, essa evolução do nosso cérebro. Então, o que ele dizia era que nós, seres humanos, temos o cérebro dividido em três unidades funcionais distintas. Ou seja, três sistemas interdependentes, ou seja, eles estão interligados, mas distintos. E aqui está uma imagem, não é? Que fundamenta esta teoria. Então, cada uma dessas unidades, dessas zonas, representava e representa um extrato evolutivo do sistema nervoso dos vertebrados. Então, o que ele dizia é que, isto no campo do estudo evolutivo, temos uma parte do nosso cérebro, a que ele chamou o cérebro reptiliano, que é o sistema dos répteis, e que tem a ver com a nossa consciência irracional e que é a parte mais antiga, mais primitiva do nosso cérebro. Tem mais de 250 milhões de anos. Okay? É toda a parte instintiva, okay? E que toma conta de funções básicas automáticas. Todos nós, quando nascemos, já nascemos com esta parte totalmente pronta, totalmente formada, ok? Tem tudo a ver com a nossa sobrevivência. Depois, há outra parte do cérebro que ele chamou de sistema límbico. É, no fundo, o cérebro que sente, não é? A nossa consciência emocional está ligado às emoções, e desenvolve-se até aos 5 anos de idade. E, por fim, o cérebro racional, não é? E o neocórtex, que é aquele que nos diferencia de todas as outras espécies e que tem a ver com a nossa consciência racional. E é também a parte mais recente em termos, um, em termos de evolução. É também a parte do nosso cérebro que fica formada só lá por volta entre os 20 e os 24 anos. Portanto,
é a parte racional, ok? Boa. Mas na escola, não é? Ou assim, nos primeiros anos, o que nós aprendemos é algo que mais ou menos está dentro da mesma linha, mas que nos explica, não é? Que nós também temos o nosso cérebro tem assim três grandes zonas, não é? Ele tem assim este aspecto rosa acinzentado, esponjoso, rugoso, pesa cerca de 1,3 kg, ok? E ele está protegido por um osso, não é? Que se chama crânio, não é? Para proteger toda esta área. Então eu estava a dizer que ele se divide em três grandes zonas. O córtex cerebral, não é? Que é a parte maior do nosso cérebro, que controla os sentidos, as decisões, os movimentos, não é? A regulação emocional. Depois temos um cerebelo, que controla, está responsável pelo equilíbrio, pela coordenação motora, e depois o tronco cerebral, né, que liga o nosso cérebro à nossa espinhal medula, né, que está encarregue também das funções automáticas do corpo. E apesar de cada uma destas zonas ter uma função específica, uma não, várias funções específicas, elas não são separadas, okay? Elas comunicam entre si e com o resto do corpo. Como é que essa comunicação acontece? Através de umas célulazinhas chamadas neurónios, que são células minúsculas, não é? Que comunicam entre si por meio de sinais elétricos e químicos. E só para que saibam, o cérebro humano tem cerca de 86 mil milhões de neurónios ligados entre si por fibras nervosas. Ok? Mas também podemos olhar para o cérebro usando a abordagem dos hemisférios. Ou seja, podemos dizer que o córtex cerebral, né, aquela parte maior, pode-se dividir em duas metades, dois hemisférios. Okay? O hemisfério esquerdo, que é aquele da ordem, da lógica, não é? Da cronologia dos factos, e que, curiosamente, controla a parte direita do corpo, e o hemisfério direito, que é aquele mais holístico, não verbal, não é? Que tem a ver com o emocional, com a intuição, e que controla a parte esquerda do corpo. E estas duas metades, estes dois hemisférios, estão ligados entre si por uma estrutura de fibras assim esbranquiçadas que se chamam o corpo caloso. Ok? Pronto. Agora, o que eu vou dizer a seguir é para os pais, para os educadores, para os professores, para todas as pessoas que convivem e lidam com crianças, para treinadores desportivos. As crianças têm o hemisfério direito predominante, ok? Ou seja, especialmente durante os primeiros anos de vida. E o que é que isto significa? O hemisfério direito é aquele emocional, não é? É aquele que não, não é responsável pela regulação emocional, pelo contrário, não é? Elas não dominam a capacidade de usar a lógica, certo? Porque essa capacidade está no hemisfério esquerdo, está no córtex cerebral, não é? Aquele que é o último a ficar formado e que só fica formado na sua plenitude lá entre os 20 e os 24 anos. Portanto, elas não dominam a capacidade de usar a lógica, nem, às vezes, quanto mais pequeninas forem, não é?
dominam a capacidade de usar palavras, por exemplo, para expressar as suas emoções e os seus sentimentos. E por isso vemos, não é, as crianças facilmente fazem birras, descontrolam-se, desregulam-se, não é? Tem a ver com isto, ok? Faz parte da idade, da fase em questão. E por isso, quanto mais pequeninas forem, mais elas precisam de um adulto para as ajudarem a regular, ou seja, a corregulação. E o que é que o adulto faz? Ele vai integrar os dois hemisférios, ou seja, vai pô-los a trabalhar em equipa. Como? Se a criança está num momento de desregulação emocional, então o adulto vai se conectar com o seu lado direito, ou seja, vai acolher o sentir da criança sem julgamentos, vai até, pode usar o toque físico, não é? Algumas crianças funcionam, para outras não, para tentar trazê-la ao ponto de equilíbrio, ou seja, para tentar que ela saia desse pico emocional. Okay? Não com gritos, não com ameaças, não com bater, mas sim conectando-se com esse lado direito, respeitando o seu sentir, validando o seu sentir, para ela se acalmar. E só depois, então, quando ela está calma, então vai redirecionar e buscar o hemisfério esquerdo para corrigirmos o comportamento, ok? Para mostrar que se calhar a forma como ela reagiu não é mais correta, que opções ela poderia ter tido, o que poderia fazer ou dizer, ok? Estas coisas assim. Eu acho isto extremamente importante porque, por vezes, nós exigimos às nossas crianças coisas e uma maturidade que elas não estão aptas, ou seja, que a fase em que estão em termos de desenvolvimento cerebral não lhes permite ter, ok? Já vamos falar nisso mais à frente, para eu não me perder, depois vamos perceber melhor o que é que eu estou a falar. Vamos ver uma outra abordagem, uma outra forma de falarmos do cérebro, mais especificamente aqui deste córtex cerebral. Então, podemos falar do córtex cerebral, né, olhando para as 4 secções que o formam. Okay? Vamos falar dos lobos. Lobos. Ou seja, o lobo frontal, não é? Que tem a ver com o tal raciocínio lógico, com as emoções, com a regulação das emoções, dos problemas, com as capacidades motoras, com algumas funções da fala, não é? E este aqui é o último a ficar formado. Temos o lobo parietal, não é? Que gera a forma como processamos as sensações, ou seja, o tato, a dor, a temperatura, por exemplo. Temos o lobo temporal, ou lobo temporal, estou a chamar lobo temporal, que cuida das memórias e da forma como processamos os sons. E depois temos o lobo occipital, que é responsável pela nossa visão, ok? Estes lobos, não se encontram separados, isto anatomicamente falando, não é? Não existe nenhuma barreira entre eles, pelo contrário, eles estão fisicamente contínuos entre si, estão interligados. E é por aqui, neste córtex cerebral, nestas várias secções, que estão as regiões do sistema sensorial, ou seja, que
tem a ver com os nossos 5 sentidos. Chamamos-lhes córtex olfativo, córtex gustativo, córtex somatosensorial, córtex visual e o córtex auditivo. Mas não vamos aprofundar, não é? Não vamos complicar. Agora sim, vamos falar então lá aqui para os pais, para os educadores, para quem lida com crianças, do cérebro da criança e do adolescente, do córtex pré-frontal, ok? Ou seja, aquela parte do cérebro que é responsável pelas funções cognitivas complexas, não é? Pelo controle do comportamento social, pela regulação emocional, não é? Que nós gostamos tanto que os nossos filhos tenham, não é? E que exigimos, mas que só têm a sua maturação completa lá por volta dos 24 anos. Ou seja, a sua formação ocorre ao longo da infância e da adolescência. E ter consciência disso, como eu estava a dizer, é fundamental e faz toda a diferença na vida da criança e na vida de quem acompanha essas crianças, ok? É importante termos conhecimento de que cada etapa de desenvolvimento das nossas crianças tem características específicas, ok? E isto é importante nós termos conhecimento para podermos entender o que é que elas estão aptas, que elas conseguem dar e que conseguem fazer. Okay? As características de cada fase resultam de mudanças naturais e sadias no nosso cérebro. Por isso, cada fase tem comportamentos típicos e necessidades específicas. E se tivermos este conhecimento, não é, podemos usar tudo isso a favor da criança, a favor da família. E, inclusive, podemos gerir melhor as nossas expectativas. Ok? E aproveito para reforçar que a fase da adolescência, pré-adolescência, adolescência, pode ser profundamente desafiadora, não é? Trazendo muita desconexão, muitos conflitos, muito mal-estar no ambiente familiar, porque acontece assim uma explosão no crescimento, não é? E na maturidade, quer a termos de corpo, mas também no cérebro. E compreender a natureza dessas mudanças pode nos ajudar muito. Okay? Eu pus aqui uma frase que eu gosto muito, que é: ama-me quando menos mereço, porque é quando mais preciso. Um adolescente. E é bem verdade, é bem verdade. Mas sabem uma coisa? A maioria de nós adultos não tem noção. E por isso eu trago-vos aqui dois livros que são bíblias para mim e que eu aconselho muito que os leiam. Um deles é o Selei que isto foge, o cérebro da criança, está aí a imagem, e o outro é o cérebro do adolescente, que eu não tenho aqui agora, mas que são dois livros incríveis, maravilhosos, do Daniel Siegel, Dr. Daniel Siegel, que é um professor de psiquiatria, não é? Ele é um professor, é um verdadeiro amigo dos pais. E estes dois livros estão carregados de informações preciosas. Ele explica tudo de uma forma bastante simples, bastante didática, que todas as pessoas conseguem entender. E eu recomendo a todos os pais, a todos os educadores, professores, quem lida com as crianças, por favor, leiam. Vai mudar a vossa vida. E no caso dos adolescentes, leiam antes de entrarem nessas fases, okay? Para se poderem preparar, para poderem esperar
E indo buscar aqui uma inspiração ao livro Cérebro da Criança, eu até aproveitei para trazer aqui um exemplo, só para vos aguçar a curiosidade. Um exemplo de uma forma que ele explica o cérebro das nossas crianças. Então ele diz que, imaginem que o cérebro é uma casa que tem 2 andares. Um andar de baixo, que inclui todo o tronco cerebral e região límbica, que é aquele cérebro, aquela parte do cérebro do sentir, o cérebro que sente, não é? Que é responsável pelas funções básicas, não é? Pelos impulsos, de lutar, de fugir, não é? Pelas fortes emoções como a raiva, como o medo, não é? O pestanejar, o respirar, o coração bater, as digestões, não é? O processo digestivo, ou seja, o andar de baixo representa as necessidades básicas, não é? Elas são atendidas neste andar de baixo. Depois temos um andar de cima, que é o que inclui o córtex cerebral, não é? E as suas diversas partes, que nós já vimos, e que é onde ocorrem os processos mentais mais complexos, não é? Que é o pensar, o imaginar, o planejar, o organizar, não é? Que é altamente sofisticado, não é? Que é também onde acontece a regulação emocional, a tomada de decisão, a autocompreensão, a empatia, as questões de moralidade, ok? Então ele diz para nós imaginarmos esse andar de cima como uma biblioteca repleta de janelas, não é? Que nos permitem ver tudo com mais clareza. E depois ainda temos um cão de guarda que está sempre atento, que é a amígdala, não é? Que é a nossa amígdala, que tem a função de processar e expressar as emoções rapidamente, não é? E que faz parte do andar de baixo, não é? Da região límbica, e que está, como eu vos disse, sempre alerta. E este cão, quando percebe perigo, o que é que ele faz? Ele automaticamente corta a ligação ao andar de cima da casa. E ele assume o controle e o comando de tudo. Ok? E é aqui que acontece a desregulação emocional. Okay? Uma outra forma que ele usa também, o Dr. Daniel Siegel, também está no livro, para explicar o cérebro, é imaginar que o nosso pulso é o tronco cerebral, o nosso polegar é a parte, é o sistema límbico, a amígdala, onde está a amígdala, e os nossos dedos representam o córtex cerebral, ou seja, aquela parte que se desenvolve mais tarde, fica formada mais tarde. E o que é que acontece quando há uma desregulação emocional? A tampa levanta, salta-nos a tampa. Ou seja, deixa de haver contacto entre o cérebro que pensa e o cérebro que sente. E quem assume o comando é este cérebro que sente. Ok? Isto é muito bom nas situações em que a nossa integridade ou a nossa sobrevivência está em causa, não é? Porque nós reagimos instintivamente, mas quando assim não é, nas situações do dia a dia, reagir a quente, reagir quando estamos com as nossas emoções ao rubro, regra geral, não traz coisas boas, não é? Pronto. Então, é nesta altura que os pais, os educadores, os professores precisam intervir como correguladores, não é? Ou seja, para integrar novamente o andar de baixo com o andar de cima. Ou seja, vamos apaziguar o nosso cãozinho de guarda para que ele sinta que está tudo bem, para que nos deixe novamente esta comunicação com o andar de cima fluir. Ok? Porque é impossível aceder ao andar de cima
se o andar de baixo não estiver calmo. Portanto, mais uma vez, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, sossegar a criança, acalmar a criança, validar o seu sentir e depois vamos então ativar a razão, ok? Vamos ativar esse andar de cima, esse pensamento, ajudar a criança a perceber, a dar ordem aos eventos, a racionalizar os acontecimentos, ok? E aqui é muito importante, por isso, separarmos a criança do comportamento, ok? A criança não é o comportamento, ok? Portanto, primeiro acalmar, depois reconectar e depois corrigir o comportamento. Ok? Bem, para saberem mais, um tesouro, e o dos adolescentes, um tesouro também precioso, preciosíssimo. Vejam. E agora passando e adiantando, porque isto daria aqui muita conversa, mas daria outra sessão, vamos ver outra coisa, outra estrutura, digamos assim, que ouvimos muitas vezes falar, que é o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura localizada nos lóbulos temporais do nosso cérebro, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e faz parte do sistema límbico. Acho que aí, pela figura, conseguem ter noção, mais ou menos, onde se situa, ok? E ele tem três grandes funções. Primeiro, é ele que processa as memórias de curto prazo, não é? E também ajuda a converter algumas dessas memórias em memórias de longa duração, não é? Que vão ficar depois armazenadas no córtex pré-frontal, não é? Que está, por isso, também muito associado à aprendizagem. Depois, além da memória, o hipocampo também está envolvido na navegação espacial e na orientação no ambiente. É onde estão as chamadas células de lugar, é assim como um GPS, não é? que permitem guardar memórias sobre o espaço e a localização dos objetos. E também está envolvido no processamento emocional, ou seja, ele interage com outras áreas do cérebro, como a amígdala, para regular as respostas emocionais e o armazenamento das memórias emocionais. Portanto, ele é, sem dúvida, uma estrutura vital para o funcionamento cognitivo e emocional do cérebro num todo. Ok? Pronto. Eu pus aí esse bonequinho a dormir. Ai, desculpem. Beber um pouco de água, só um bocadinho. Desculpem, estive mesmo a interromper aqui para beber água. Bem, como eu estava a dizer, eu pus aí esse bonequinho a dormir, porque quero trazer aqui também uma chamada de atenção para a importância do dormir. Afinal, o que é que acontece quando nós estamos a dormir? Uma coisa muito importante. Quando nós estamos a dormir, acontece uma limpeza, assim como se fosse uma limpeza geral no nosso cérebro. Arruma-se a casa, por assim dizer, não é? Guardam-se as informações importantes nos sítios certos e descartam-se aquelas que não nos servem para nada. Ou seja, algumas memórias do dia são convertidas em memórias de longa duração e outras são esquecidas. Ok? Por isso é tão importante garantir que dormimos as horas necessárias, não é? Não só para repor energias, não é? E para manter o nosso sistema imunitário forte, mas também para permitir esta limpeza do cérebro, né? E a consolidação daquilo
que aprendemos. Ok? Pronto. Então, a seguir ao hipocampo, vamos ver uma outra estrutura, que é o hipotálamo. Hipocampo, hipotálamo, quase que parece a mesma coisa, não é? Mas não é. O hipotálamo desempenha assim um papel fundamental na regulação de várias funções corporais essenciais. Sim, todos os comportamentos relacionados com as necessidades fisiológicas básicas, a fome, a sede, o sono, a vontade de ir à casa de banho, o comportamento sexual, todas estas, entre outras, são controladas pelo hipotálamo. Não é? É o hipotálamo que vai trabalhar a todo momento para a homeostase, ou seja, para o equilíbrio. E ele também está envolvido na regulação do comportamento e das emoções. Lembram-se que eu disse que os neurónios, né, aquelas células minúsculas, comunicavam a todo momento entre si por sinais elétricos, mas também por sinais químicos. Ou seja, há uma combinação de químicos no cérebro que ajuda a regular as emoções. Através, por exemplo, dos neurotransmissores, por exemplo, a dopamina. Ok? Então, o hipotálamo é responsável pela produção e libertação de hormonas que regulam a atividade da glândula pituitária, que por sua vez controla a função de outras glândulas endócrinas no nosso corpo. Ok? Pronto, eu não vou aprofundar mais, não quero amassar ninguém, a intenção é trazer esclarecimento, é falarmos aqui de conceitos que todos nós ouvimos, não é? São palavras, são conceitos que certamente todos nós ouvimos. Às vezes as nossas crianças também nos perguntam, querem saber mais coisas. Eu acho que já ficaste assim com um cheirinho. E para finalizar, a grande ideia, não é? É que o nosso cérebro é realmente quem regula a maior parte das funções do corpo e da mente, não é? E que tudo o que acontece na nossa vida, tanto quando estamos acordados como estamos a dormir, quer seja a respirar, a engolir, a olhar, a ouvir, a tocar, a desgostar algo, a ler, a escrever, a cantar, a dançar, a pensar em silêncio ou a falar dos nossos pensamentos, a amar, a odiar, a caminhar, a correr, a planificar, a atuar espontaneamente, a imaginar, a criar, etc. Tudo de alguma forma precisa do cérebro. Então, o nosso cérebro humano, é uma das criações mais complexas, mais enigmáticas e ao mesmo tempo mais perfeitas do universo. Okay? E devido aos avanços tecnológicos, não é? Por exemplo, na neuroimagem, na medicina, na biologia, na psicologia, né? Nas neurociências em geral, nós já conseguimos decifrar grandes mistérios, não é? Da anatomia e do funcionamento do cérebro. Mas eu acredito que ainda assim existem muitas incógnitas, muitas dúvidas, não é? Por resolver sobre o nosso cérebro, e acredito que num futuro muito próximo também isto é algo que vai, vai se desenvolvendo cada vez mais e vamos obtendo cada vez mais respostas. Por hoje é tudo, fico por aqui, espero que tenham gostado. Deixem o teu comentário, sugestões de temas se quiseres, e até breve, fica bem.